Hello, good evening to everyone. E aí, pessoal? I hope you are doing well. Today we will continue studying questions. Hoje nós vamos continuar estudando perguntas em inglês, com outros tipos de exemplos, outras situações, né? Algumas até, pelo que eu estava planejando, a gente já acabou vendo já em algum vídeo anterior, mas esse vai ser um vídeo interessante. So, keep interested in watching my videos and don't forget to subscribe to my channel, right? Assine o canal, ative as notificações, porque vem muito vídeo aí. Alright, without further ado, let's get going, shall we? Vamos lá? Bom, o que a gente vai ver? Em algum momento eu já tratei disso, tá? Mas eu vou reforçar. Por exemplo, se eu falo assim, who broke the vase? Quem quebrou o vaso? Aí você me pergunta, primeiro, isso é uma pergunta, certo? Right? We have a question mark here. Temos aqui um sinal de interrogação. Who é um pronome interrogativo que significa quem, certo? Aí você me pergunta, Thales, por que eu não tenho verbo auxiliar nessa pergunta? Bom, já tratamos disso em algum vídeo anterior. Não sei se foi na série Basic ou se foi na Intermediate Advanced. Eu acho que foi na Intermediate Advanced. Quando o pronome interrogativo funciona como sujeito, você pode substituí-lo por um sujeito, né? For example, who broke the vase? You could say, for example, Paul broke the vase. Someone broke the vase. Somebody broke the vase. Então, quando você pode substituir o who por um pronome, né? Ou seja, ele vai funcionar como sujeito. Então, o who, ele está no lugar de um sujeito. Quando o pronome interrogativo está no lugar de um sujeito, o que acontece? Você não usa verbo auxiliar. Você já conjuga o verbo. Right? So, when who is the subject of the sentence, when making questions, quando você faz perguntas, você não usa verbos auxiliares. Então, se está no presente ou se está no passado, você não vai usar nem do, não vai usar did, não vai usar does, tá? So, pay attention to it. So, who broke the vase? Paul broke the vase. Who is coming with me? Quem virá comigo? Aqui no caso, gente, é uma situação até mais fácil, porque a gente não tem verbo auxiliar aqui. Por que não temos verbo auxiliar? Porque qual tempo verbal é esse? Present continuous. Eu tenho o verbo to be seguido pelo verbo principal com ing. Então, nesse caso, o who também funciona como sujeito, porque você pode substituir por somebody is coming with me, né? Aqui não tem muita implicação não, tá? Aqui, na prática, você vai escrever a pergunta como se você estivesse escrevendo uma afirmativa, tá? Por exemplo, who is coming with me é uma pergunta, mas se fosse uma afirmativa, imagina que who é o nome de uma pessoa. So, somebody is coming with me. Ponto. É uma afirmativa. Mesma coisa aqui. Who broke the vase?
Você pode substituir who por uma palavra, por um nome, né? Paul broke the vase. Então, quando o pronome interrogativo funciona como um sujeito, né? Ok. Let's see more examples and see the difference. Vamos ver a diferença também, tá? Who did you see? Quem você viu? Who saw you? Quem viu você? Então vamos entender a diferença entre essas duas frases, tá? Tem diferença? Tem, Thales. Aqui, who, o who é o objeto dessa frase. Não é o sujeito, tá? Porque eu tenho did you see. Who did you see? Quem você viu? Então, o who, ele funciona como objeto. Quando o pronome interrogativo funciona como objeto, eu uso verbos auxiliares para fazer passado e presente, né? Agora aqui não. Who saw you? O who aqui é sujeito. Eu posso substituir who por uma palavra, um nome, né? Mary saw you. Mary saw me, por exemplo. Eu vou responder who saw you? Mary saw me. Mary me viu. Mary saw you. Se fosse uma afirmativa, o who ou Mary estaria substituindo, estaria funcionando como sujeito, tá? O que é o verbo saw? É o passado do verbo see. See, saw, seen. Ok? So that's the main difference. Essa é a diferença, tá? Aqui eu uso o auxiliar porque o who funciona como objeto e aqui eu não uso auxiliar porque o who funciona como sujeito. Ok? Let's see more examples. Who lives in your parents' house? Quem mora na casa dos seus pais, né? Aqui eu uso um apóstrofe para relacionar para ter uma relação de posse. A casa dos meus pais, dos seus pais, né? House from your parents. House of your parents. E como ele termina com S, eu uso somente o apóstrofe. Ah, Thales, não entendi. Por exemplo, você fala assim, Mary's book. O livro de Mary. Thales house. A casa de Thales, né? Ou eu posso, né? Thales, eu posso colocar um apóstrofe S também, mas fica meio estranho, né? Mas assim, deixa eu até verificar. Mary's. Porque às vezes. House. É o caso genitivo. Depois eu vou marcar aqui para procurar, para a gente não perder muito tempo, tá? É genitive case. Deixa eu ver aqui as regras, que aí eu já tiro a dúvida aqui com vocês, tá? Quando tem plural, quando é um nome simples que termina com S, na maioria das vezes você coloca o apóstrofo S, tá? É do jeito que eu coloquei aqui mesmo, tá? Fica estranho, Thales? Fica. Mas tem umas regrinhas chatinhas, eu não vou explicar todas as regrinhas não, mas nesse caso aqui, casa de Thales, Thales' house, é assim mesmo.
Mary's book. Ok. Aqui, no caso, tá no plural. Quando eu tenho um termo no plural que termina com S, a gente só coloca o apóstrofe. Não coloca o S na frente, tá? Então essa eu acertei sem querer. Não, na verdade eu até conheço a regra. Mas é que a gente não pratica, né? Esse tipo de coisa no dia a dia. E aí acaba vindo a dúvida. Bom, let's summarize. Who lives in your parents' house? Quem mora na casa dos seus pais? O who aqui ele está substituindo o sujeito. Aí, como o who ele é o sujeito da frase, eu não uso o verbo auxiliar. E o verbo ele vem conjugado. Who ele tem um sentido de singular, né? Quem? Então, who lives? O who é com o pronome interrogativo equivalente a he ou a she. Então, você coloca S no verbo. Pode ser que na resposta seja mais de uma pessoa, né? Você pode falar assim, we live in my parents' house. Tá? Aí você fala por você e pela sua irmã. Não, we live in my parents' house. Aí aqui não vem com S, porque não é nem he, nem she, ou it. Mas na pergunta, originalmente, caso seja no presente, você vai colocar o S aqui, tá? Who lives. Aqui o who broke. Aqui não tem como você colocar S porque é passado, né? Você tem que conjugar o verbo no passado. É a única preocupação que você tem. E você somente vai conjugar caso o who seja o sujeito. Porque se o who for um objeto, aí não. Aí você vai usar verbos auxiliares normalmente, tá? Eu vou, de repente, depois eu... Se bem que deve ter alguma... Futuramente a gente vai acabar tratando desses casos genitivos, né? A ideia não foi nem aprofundar nisso. A ideia foi ver alguns exemplos em que o pronome interrogativo é o sujeito e o pronome interrogativo pode ser o objeto, né? What's going on? Tá? What's é what is, né? E o what, nesse caso, se refere a alguma coisa está acontecendo, né? What's going on? Você poderia substituir what por something. Something weird, por exemplo, is going on. Algo estranho está acontecendo. Something weird is going on. Então, esse what, ele é um pronome interrogativo que funciona como sujeito, tá? Nesse caso aqui, ele não tem muitas implicações na estrutura da frase, tá? Porque depois do pronome interrogativo, vai vir o verbo, né? O primeiro verbo e o segundo verbo, se for o caso. Como isso aqui é present continuous, vai vir o is mais o verbo com ing. Então, assim, não tem muita implicação nesse tipo de estrutura. Agora, quando você tem frases no passado, como esse aqui, ó, aí sim tem essas implicações. Porque se o who for sujeito, você tem que conjugar o verbo. Caso seja no passado, você coloca o verbo no passado, observando aquela regrinha. É verbo regular, você vai acrescentar ed. É verbo irregular, aí você vai ter que memorizar, né? Você vai ter que usar o verbo já com a conjugação na segunda coluna. Por exemplo, broke. Vai ficar break. Broke é o passado. E broken é o particípio passado. Quando eu tenho present continuous, não tem problema. Você não tem que ficar se preocupando. Porque who aqui, sendo o sujeito, a estrutura ela é bem straightforward, é bem direta. Você vai colocar o verbo to be mais o verbo com ing. Então, assim, tome cuidado
quando o who funcionar como sujeito. E você vai ter que saber a diferença de quando o pronome interrogativo funciona como objeto, eu tenho que usar o verbo auxiliar, caso eu esteja perguntando, né, no presente, usando do ou does, a depender do sujeito, né, ou did, se for passado, tá? Aqui eu não usei do ou does. Por quê? Porque o who funciona como sujeito. Quando o who funciona como sujeito, eu conjugo o verbo. E o padrão da conjugação é colocar S quando é no presente simples. Tá? Porque who equivaleria a he, she ou it, né? It não, né? Mas a he ou she. Tá? Aí você coloca o S na pergunta quando você faz o who sujeito. Ok, people. We will talk about it next video. Nós vamos reforçar essas regrinhas no próximo vídeo, ver mais exemplos, porque eu acho essa parte importante. So, I hope you enjoyed my video. Espero que você tenha gostado, né? And don't forget to subscribe to my channel. Não esqueça de assinar o canal e acompanhar, né, todos os vídeos de Basic, né, que nós estamos gravando, nós, eu e eu mesmo, né, me and myself, e tem uma outra série de Intermediate Advanced, ok? Bye bye.